Então aqui a gente trabalha com algumas cores que são o cian, magenta, yellow, black, que são as 4 cores básicas, principais que tem que ter em toda a máquina, né? Light cian e light magenta para a gente conseguir uma consistência de cores muito mais fiéis, muito mais sólidas, muito mais precisas. Em tom de pele, em tom de pastel, a gente consegue ver bem essa diferença quando há os lights, ok? Temos também o otimizador. Para que serve o otimizador? São pontos positivos com pontos negativos da tinta que, ao cair no material, o otimizador cai antes no material, depois cai o pigmento da tinta. Isso faz o ponto ficar redondinho, ficar fixo e te dá mais resolução, seja em impressões rápidas ou impressões devagar. Eu vou conseguir uma resolução bacana por conta do otimizador, que isso somente a Látex tem. Beleza? Na linha 800 e na 700, a HP inseriu o overcoat. O que seria o overcoat? Ele trabalha como um agente anti-risco. Então, após a impressão, cai o overcoat no frontal da impressão ali, para ter aquele anti-risco, que antes, na outras séries 500 e 300, já estava aglutinado na tinta. Hoje é separado. Por quê? Em alguns materiais, por exemplo, nosso cliente vai adesivar um carro. Se ele for laminar com transparente esse carro após, não há necessidade de usar o overcoat, porque vai ter essa laminação. Então, se eu fizer um papel de parede, fizer um carro sem a laminação, algum trabalho sem laminação, há necessidade do overcoat para não ter arranhões, não haver risco nas impressões. Tá bom, galera? Bom, na verdade, isso é uma segunda opção que a HP traz agora para você oferecer um trabalho extra para o seu cliente, né? Como o Marcos bem disse, né? Você não vai precisar colocar uma tinta com overcoat num quadro, por exemplo, né? Que você vai imprimir para o seu cliente. Compensação, de repente, se você vai fazer um adesivo no corredor de passagem, overcoat é interessante e isso agrega valor na hora da venda, né? É isso aí. Então, como o Fávaro falou, por que não um quadro? O quadro a gente coloca na parede e ninguém vai ficar passando a mão no quadro como no corredor, bem explicado pelo Fávaro. Aqui a gente tem um painel touch dele, tá? Que o painel é móvel, a gente consegue também movimentar ele para algumas manutenções no equipamento, que a gente vai passar posteriormente. Continuando na tinta. Lembra lá, galera, o ponto legal das novas máquinas 700 e 800, que hoje temos duas linhas, né? Linha 700 com branco e sem branco, linha 800 com branco ou sem branco. Tá vendo aqui, galera, ó, que existe duas entradas, ou uma entrada, uma saída, ou duas saídas? O que acontece? Lá nas cores normais, uma saída esvazia ali, passa por tudo dentro da máquina, por tubulações, e chega no cabeçote que faz o disparo de impressão. O branco, o que acontece? A tinta sai aqui, passa por dentro da máquina, vai até o cabeçote e sai. Quando há uma manutenção automática da máquina, ela também passa direto pela cabeça, volta para a tubulação e entra aqui. E fica fazendo esse fluxo dentro da máquina. Por quê? O pessoal que trabalha com branco sabe. O branco é uma tinta especial, já fala isso, é especial. Então, a composição da tinta, o branco ele pode decantar mais fácil. A propriedade dele, normal dele, já decanta. Então, por isso que a gente tem esse slot especial para branco, para ele conseguir fazer toda essa circulação, tá bom? Galera, também temos esse recipiente aqui, que é a água desmineralizada. O que acontece? Isso aqui é só para completar, a água vai evaporando, então a máquina pede para completar. Completa com essa água. Aqui tem um slot que as cabeças do branco pode repousar. Após 48 horas, o equipamento não usando o branco, é interessante a gente tirar a cabeça da máquina, colocar nesse slot aqui e ele vai ficar movimentando circularmente. Para quê? Para a tinta dentro da cabeça circular. E a água para também ficar úmido, a parte frontal da cabeça ali, para não secar a tinta. Tá bom? Pessoal, aqui embaixo também a gente tem aqui, ó, o Ink Mix Container. O que é isso? Eu vou tirar aqui para a gente ver, ó. Isso é um slot de limpeza da cabeça do branco. Por exemplo, apertando aqui, ó, eu tenho duas cabeças
Isso aqui não é cabeça de impressão, é uma cabeça fake. É só a carcaça da cabeça. Para quê? Para a gente também ter essa circulação, para movimentação da cabeça. O que acontece? Quando eu retiro a cabeça do branco lá da impressão, a cabeça original, eu coloco aqui e essa aqui eu vou subir lá e guardar e colocar no slot de impressão. Para quê? Para que não seque lá. Para essa aqui também ficar fazendo, deixando a tinta úmida e não secar lá no slot de impressão, tá bom? Eu tenho duas cabeças do branco, a gente pode ver o white 1 e o white 2, ok? Então, quando eu troco a cabeça, eu coloco as duas cabeças do branco aqui e essas duas eu coloco lá no slot de impressão. Fechar aqui e coloquei aqui de volta, ok? Ou seja, você acaba usando o branco exatamente quando precisa, sem se preocupar com a questão da decantação da tinta, com tudo mais, porque a máquina é totalmente preparada para poder resolver esse problema no período em que você não precisa da cor efetivamente, né? Tira dali, coloca ali e está resolvido, né?